fazendo outro teste pra ver se tá indo. Ver se alguém entrou. Ainda ninguém conectado. Uma pessoa conectada. E aí, como é que tá o áudio? Mai, tá beleza o áudio agora? E a imagem? Tá tudo ok? O pessoal está esperando o retorno de vocês sobre o áudio e a imagem pra gente poder começar. Tá beleza? Marcão, tá beleza? Melhorou. Que a produtora e o rapaz aqui da câmera tá aqui aguardando. Tchau. Tá beleza? Tá ótimo. Então Cadê? Eu pronto. vou interromper agora. Sim, eu vou assistir por um. Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para mais uma live do Centro Espírita Viveiro de Luz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o bom ânimo. Então, para iniciar os nossos trabalhos, nós gostaríamos de pedir a inspiração e a proteção da espiritualidade amiga que sempre nos acompanha. E como prece inicial, se Marcos continuar fazendo comentários da minha beleza, eu não vou conseguir me concentrar. Porque assim, eu tento ser blogueirinha, mas ainda estou no estágio, né, de trainee. Pronto, então com o apoio da espiritualidade, com esse envolvimento amoroso que nos chega sempre, com prece inicial nós vamos ouvir Mari, que fará um número musical pra gente. Olá, boa noite a todos e todas. Vamos nos concentrar, levar os nossos pensamentos para ouvir as músicas. Eu vou seguindo em frente pela multidão e já não paro em qualquer lugar. Já não me arrisco pela contramão e se houver sombra quero repousar. Se a madrugada faz alguém feliz, já não se escreve nem sustentará. Minha questão é minha voz me diz, meu tom é sério se você olhar. Hoje eu lembrei da minha vida inteira e chorei por uma folha entre mil florestas. Eu guardei alguma coisa entre o céu e a terra, me dirá, porque não há nenhum caminho isento de chorar. Ainda assim as flores vão nascer, cavalo e vento hão de combinar, andar nos campos sendo primavera, cavalgar. Ainda assim poderá ser sol a natureza da minha canção, pois só o tempo sabe o que existe um coração. Hoje eu lembrei da minha vida inteira e chorei por uma folha entre mil florestas. Eu guardei alguma coisa entre o céu e a terra, me dirá, porque não há nenhum caminho isento de chorar. Hoje eu lembrei da minha vida inteira e chorei por uma folha entre mil florestas. Eu guardei alguma coisa entre o céu e a terra, me dirá, porque não há nenhum caminho isento de chorar. Que assim seja. Bom, não é muito do meu feitio ficar nervosa, mas talvez por ser a primeira experiência, perdoe-me o nervosismo. Eu não poderia começar a fala de hoje sem lembrar
de O Livro dos Espíritos, já que ontem, 18 de abril, comemorou-se os 163 anos do seu lançamento. Em 18 de abril de 1857 é lançado O Livro dos Espíritos, esse marco que traz ao mundo de maneira formal a doutrina espírita. Nós sabemos que os fenômenos espíritas, as manifestações espíritas sempre existiram, mas é a partir do lançamento desse livro que o grande professor Allan Kardec traz à luz do mundo reflexões filosóficas, científicas e religiosas. Por que é tão importante falar sobre isso? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas nos procuram buscando respostas. O que o Espiritismo diz sobre tudo isso? Ou em outros momentos também. O que o Espiritismo diz sobre a vida após a morte, sobre os problemas que enfrentamos? Pedem indicação de livros e, na maioria das vezes, nós indicamos uma vasta literatura espírita, de obras complementares. Não que sejam menos importantes, não é isso. Quando nós poderíamos indicar o Livro dos Espíritos? Como conhecer as obras complementares sem conhecer a obra básica? Um livro de tão fácil leitura, filosófico, com perguntas e respostas. Então, naquele 18 de abril, quando Kardec traz a público o Livro dos Espíritos, inicialmente com 501 perguntas, a intenção era que depois, com a nova edição, 1019 ou 1018, como alguns trazem, deste livro, nós pudéssemos ter as respostas que nos acalentassem o coração. Então, este ano comemoramos os 163 anos dessa doutrina que é o Consolador prometido por Jesus. E tendo por base e foco inicial da nossa conversa de hoje as reflexões do Livro dos Espíritos, eu gostaria de poder compartilhar com vocês a última questão desse livro, que é quando Kardec vai perguntar aos espíritos se a Terra nunca será, em outras palavras, logicamente, nunca será o reino de Deus. E os espíritos vão dizer: aqui será o reino de Deus quando corações bons aqui habitarem, quando o bem prevalecer, quando nos tivermos destituído do egoísmo, do orgulho, etc e tal. E nós vamos nos lembrar que muitos autores espíritas encarnados vão dizer que ao redor da Terra há uma pleiade de espíritos que nos acompanham, que na maioria das vezes são espíritos equivocados e ainda tendenciosos para o mal. E isso nos assusta, porque a questão 420 vai dizer que os espíritos nos influenciam tanto que são eles que nos dirigem. Se há essa pleiade de espíritos nos influenciando e eles são equivocados e ainda tendenciosos para o mal, a gente fica com medo, estamos sendo influenciados para o mal. Mas por que há todos esses espíritos nessa sintonia ligados a nós? Porque nós emanamos dos mesmos pensamentos que eles. Só consegue chegar até nós aquilo que nós temos portas abertas para receber. Então, haverá espíritos na erraticidade, maldosos, equivocados, linkados à Terra, até quando? Até quando nós, os encarnados, possuímos as mesmas sintonias, ainda estivermos equivocados e tendenciosos para o mal. E me permitam ler na íntegra um trecho que São Luís vai dizer assim: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que houverdes semeado. E é com essa pergunta que eu gostaria de começar a conversa de hoje. O grão que estamos semeando. Quais grãos estamos semeando? E não é uma pergunta de Y para X. É uma pergunta que devemos fazer para nós mesmos. Pois não há julgamento final, não há um juízo implacável. Há uma consciência que sabe das leis de Deus, que sabe o caminho a seguir, e essa consciência, já conhecedora da lei de causa e efeito, nos pergunta: o que estamos semeando? Quais grãos estamos semeando? E talvez seja por isso que a gente tenha tanto medo do futuro. A gente tem medo da velhice, a gente tem medo da morte. Por quê? Conhecendo a lei de causa e efeito,
nós estamos semeando, qual é o resultado? O medo. Se a gente soubesse, se a gente tivesse consciência que estamos semeando coisas boas, pelo menos nos esforçando para isso, não teríamos tanto medo. Mas como nós nos conhecemos, né? Podemos até aqui nas redes sociais arrumar o cabelo, ficar bonitinha, falar pausadamente, usando um linguajar formal, bonitinho, mas nós, no recôndito do nosso coração, no cantinho do nosso quarto, nos conhecemos e sabemos exatamente todos os grãos que semeamos. E por isso a gente se assusta, por isso a gente fica com medo do que vai acontecer. E quando a gente se vê diante de um cenário desse, um cenário pandêmico, um cenário em que o mundo para observar a devassidão, a força de um vírus que não pode nem ser observado a olho nu, a gente se pergunta, poxa, o negócio está feio. Por tantas vezes, quem estava triste fica mais triste, quem estava feliz começa a ficar triste, porque a insegurança nos desequilibra. E é dentro desse contexto que eu gostaria de convidar vocês para uma reflexão sobre um versículo do Evangelho de João. É o versículo 33 do capítulo 16. É um versículo só, porque o Evangelho de Jesus ele é tão profundo, ele é tão vasto, que ainda dentro da nossa pequenez de conhecimento, estudar um versículo já é muita coisa. E antes de começar a estudar, para quem gosta de estudar o Evangelho, eu gostaria de fazer uma indicação para vocês. Tem um grupo, o NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, que é do Centro Espírita Paulo de Tarso, e é muito bom. Você entra no site do NEP, você indica qual evangelista, qual evangelho, capítulo e versículo que você quer estudar, e eles vão buscar referências espíritas que tratam do mesmo tema e fazem com que o evangelho tenha uma linguagem mais clara, tenha um entendimento mais claro. Porque a doutrina espírita ela não traz uma proposta diferente, ela traz unicamente a proposta de reviver o Evangelho de Jesus, nos fazer tirar o véu do que estava nas entrelinhas, que talvez Jesus não tinha oportunidade, não tinha condições de falar tudo naquela época, ou porque o que ocorreu nas deturpações das várias traduções que o Evangelho sofreu até chegar até aqui. Então, pois bem, neste versículo do Evangelho de João, que diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não sou prolixo, mas estou com medo do tempo. Maria, você está não? Só dá uma olhada no tempo para mim. 8h17. E eu quero começar essa reflexão. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem me conhece sabe que eu sou meio problemática. Eu tenho uma maneira diferente de interpretar, ou qualquer coisa que eu vou fazer, eu faço da maneira mais difícil, Assim, uns fios, assim, meio desconectados. Então eu queria começar pelo final. Eu venci o mundo. E a gente precisa pensar qual o contexto histórico que Jesus fala isso. Essa fala, que é narrada por João, acontece na última ceia. Nós estamos ainda nesse período pascual. Última ceia. Jesus sabia o que ia acontecer. E quando a gente lê essa passagem, nós vamos entender que Jesus dá algumas orientações, é um tom de despedida na voz do mestre. Por quê? Mesmo tendo convivido com os discípulos durante longos e intensos 3 anos, ele percebe na fala daqueles que o acompanhavam a necessidade de vitória, de mostrar ao mundo o poder que Jesus tinha. Eles ainda tinham aquela necessidade porque eles tinham acompanhado os feitos de Jesus, os milagres, as predições, a fala do Cristo envolvente. Então eles sabiam, se a gente conseguir levar isso até os poderosos, nós vamos dominar a terra. E era essa a fala. Então naquele momento de reunião da última ceia, Jesus aproveita para fazer várias coisas que ficaram marcadas. A lavagem dos pés, a fala, o que ia acontecer depois, um irá me trair, o outro irá me negar. Jesus fala tudo isso conhecendo o que irá se suceder a partir dali. Então Jesus, sabendo o que ia acontecer a partir dali, a traição de Judas, a demandação dos discípulos, que todos eles, somente não João, fogem e se escondem. Jesus, sabendo da subjugação que ele iria sofrer, da tortura, da crucificação, sabendo de tudo isso que iria
se desenrolar, por que Jesus fala, eu venci o mundo? Não é contraditório? Que vitória é essa? E nós vamos entender que a vitória, quem vence com Jesus, na maioria das vezes, perde no mundo. Logo após a fala do Cristo, Judas sai para entregá-lo, e eu gostaria muito de reforçar isso. Por que os discípulos não percebem essa saída de Judas? Porque Judas, dentre os discípulos, era aquele responsável por fazer os afazeres. Era Judas que comprava o que era preciso, era Judas que levava os recados. Então era comum que Judas saísse e voltasse. Naquele momento Judas sai, Jesus sabia o que ele iria fazer, e Judas sai para entregar o mestre aos judeus, ao sinédrio, não com a intenção de que ele fosse torturado e crucificado, mas porque ele sabia dos poderes do Cristo. E que se Jesus, mostrando os seus poderes diante a todos, ele reinaria, estabeleceria o seu reinado aqui, era o fim da servidão judaica. Mas ele ainda não tinha entendido qual era essa proposta de vitória. Então, quando Jesus fala, eu venci o mundo, é que, mesmo subjugado aos olhos do mundo, ele entra na história de vencimento, de diferenciação, de grandiosidade. Mesmo para muitos, estando sendo humilhado, o Cristo estava no ápice da sua exaltação, diante da proposta da boa nova que ele tinha vindo trazer. Então, Emmanuel, no livro Vinho de Luz, que é uma série evangélica deste autor, ele traz um texto bem específico no capítulo 155, intitulado Tranquilidade, que nos ajuda a refletir sobre isso. E Emmanuel disse, para a gente entender essa fala de Jesus, primeiro a gente precisa mudar a nossa concepção de paz. E ele usa o título bem proposital, né? Tranquilidade. Quando a gente pensa em paz, automaticamente a gente pensa em tranquilidade. Automaticamente a gente pensa na ociosidade. Um dia bem cheio de afazeres, tormentuoso, resolvendo problemas. Quando eu chego em casa, tomo um banho, deito minha cama, eu estou em paz. Nós aprendemos isso. Infelizmente, o mundo aprendeu isso, a estabelecer uma falsa paz que está linkada com a ociosidade. E Emmanuel vai dizer que o Evangelho de Jesus, por si só, ele tem um espírito de serviço. Então, quando Jesus fala da paz, ele não fala dessa tranquilidade ociosa. E não dessa tranquilidade ociosa, dessa falsa paz que se levantaram tantas guerras e se levantam guerras até hoje. Quem já leu o livro Paulo e Estevão, também de Emmanuel, vai lembrar de uma cena que Paulo, ainda atendendo pelo nome de Saulo, um homem da lei, um doutor da lei, defensor das leis mosaicas, leva Estevão a julgamento sinédrico. E Estevão é condenado, né, por estar traindo as leis mosaicas. Estevão estava atendendo a proposta da Boa Nova de Jesus. E Estevão é julgado e condenado, né, sem contraditório em ampla defesa. E ele é condenado ao apedrejamento. Paulo, naquela consciência que estava defendendo as leis de Deus. Estevão é corruptível. Estevão ali no meio da praça, sendo apedrejado. Paulo se interroga por que um homem que estava sendo apedrejado possuía no olhar a paz e a serenidade que ele não conseguia mensurar. Ele não conseguia entender. E o mesmo Paulo nos relata que a primeira vez que ele sentiu essa serenidade tão profunda foi no primeiro apedrejamento que ele sofreu. Pregando a Boa Nova, ele é apedrejado. E ele é transportado evolutivamente para um estado de tanto torpor, de tanta conexão com Jesus, que ele não sente as dores. Ele sente uma tranquilidade que ele também não consegue explicar. E aí ele entende a proposta de paz de Jesus. Ele entende a serenidade que Estevão transmite. Então Emmanuel vai dizer, para a gente entender a paz que Jesus traz, a paz com ele que Jesus traz, eu preciso desmistificar o conceito de paz que eu tenho. E nós temos muito conceito de paz. E Emmanuel vai linkar 3 para a gente. Primeiro conceito de paz, principalmente para quem trabalha, assalariado. Garantia financeira. Eu estou bem financeiramente, eu estou em paz. E quantas pessoas perdem a vida nessa busca incessante por essa estabilidade financeira? Tem medo de perder,
trabalham muito, não vivem a vida, dão foco a isso. Porque estar bem financeiramente é sinônimo de que eu estarei em paz, estarei tranquila, o dinheiro na minha conta, pagando minhas contas, fazendo o que eu quero fazer, comprando, atendendo as minhas necessidades de consumista, estarei em paz. É o primeiro conceito que nós temos de paz. O segundo conceito, relações prestigiosas no mundo. Eu sou fulano de tal, que trabalho não sei aonde, pertenço à instituição X, faço parte da instituição religiosa tal. Eu sou uma pessoa respeitada religiosamente, bem conceituada. Os familiares me respeitam, eu busco isso. E isso é estar em paz, ter o respeito dos demais. E por vezes, para manter esse respeito, a gente mantém diversas máscaras. A gente se corta por dentro, a gente se machuca, se tortura, para atender uma demanda, para atender o que os outros esperam da gente, para sermos aceitos. Não é assim, né, Maria? A gente manter o cabelo preto, não pinta de azul, porque a gente espera a resposta dos outros. Quando as pessoas não concordam com a gente, surgem as perturbações, eu deixo de estar em paz. E quando as pessoas sofreram e sofrem muito para manter essas aparências, né? Eu sou um homem de família, eu sou um homem de bem, eu sou um homem respeitado. Eu estou em paz. O terceiro conceito que a Emmanuel vai trazer dessa falsa paz, que a gente busca, são salários astronômicos. Bem, a gente quer ganhar muito. Quanto mais a gente ganha, mais a gente quer ganhar. Permitam compartilhar uma história com vocês. Eu trabalho há muito tempo, né? E aí comecei a trabalhar e recebi muito pouco. Eu não posso nem compartilhar quanto eu ganhava, porque é uma questão assim vergonhosa. Pois bem, meu sonho era ganhar um salário mínimo. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar de carteira assinada e eu ganhava um salário mínimo. Na época, R$320. E era tanto dinheiro que eu me lembro que eu comprei um guarda-roupa e uma cama de casal. Tanto dinheiro. R$320. Passou-se um tempo e aquele dinheiro não atendia mais as minhas necessidades. Eu imaginei, poxa, se eu ganhasse um pouco mais. Um ano depois, eu lembro que eu ganhava 622. Eu fui de auxiliar 1 para auxiliar 2. R$622, estava rica. Uma menina de 19 anos, ganhando 622 à época, muito dinheiro. Passou-se pouco tempo e eu precisava ganhar mais, o dinheiro não dava. E eu pensei, se eu ganhasse R$1.000, eu me lembro que meu pai tinha comprado um Fusca por R$1.000. Tinha nem conseguido pagar, pra você ter noção. Então eu imaginei, R$1.000 é muito dinheiro. E assim as coisas transcorrem, né? Hoje o salário mínimo é R$1.000. Não estou falando que seja, né, que atenda a todas as necessidades, nós sabemos o quanto as coisas subiram. Mas a gente entende que a gente sempre vai querer mais. E é sinônimo de felicidade ganhar muito. Quando alguém fala, eu ganho X, eu ganho Y, ela adquire o respeito das pessoas. Mas isso tudo é importante? É. Emmanuel vai dizer que é importante. O problema é que Emmanuel vai dizer que tudo isso é secundário. Tudo isso não garante a nossa paz. Uma casa confortável, o carro do ano, né? a limpeza de pele, o cabelo arrumado, a roupa de marca. Tudo isso são coisas secundárias. Não são garantidoras da nossa paz. Porque a terra, ela é uma escola de trabalho incessante. E a gente precisa se permitir olhar por todos os lados. E por que o sofrimento chega e os obstáculos chegam? Porque infelizmente ainda é pelas arestas do sofrimento e dos obstáculos que a gente se orienta. Quando a gente está muito feliz, a gente fica eufórico, tira os pés do chão, não é? Minha irmã, minha produtora que está aqui assistindo, ela diz, eu não gosto de ficar feliz. Quando a gente fica muito feliz, a gente fica meio abobalhado. Quando a gente está mais conciso, talvez ter passando por uma dificuldade, a gente fica mais sereno, a gente recorre-se mais a Deus, né? Ainda é assim que funciona. Então a gente não precisa entender que as coisas do mundo, essas coisas materiais, elas são apenas coisas importantes? São fruto do nosso esforço enquanto trabalhadores aqui, mas são coisas secundárias. Aí Emmanuel vai dizer, renove a sua concepção de paz, para entender Jesus, para entender a paz com Jesus. Renove a sua concepção de paz. Emmanuel vai linkar mais 3 coisas. Neste livro, neste texto, tranquilidade. Encontrar o tesouro de bênção nas obrigações de cada dia. Ter um olhar grato pelas obrigações de cada dia. As mínimas obrigações. Como eu me comporto diante a essas obrigações? Então levantar, preparar o café, dar comida para os animais, sair para trabalhar, encontrar as pessoas. Como eu me comporto? Eu entendo e eu agradeço por tudo que tenho. Eu percebo as bênçãos que eu recebo.
Estou passando por uma dificuldade, todos nós estamos passando, né? Hora ou outra da vida. Mas eu tenho uma mão amiga, eu tenho alguém me apoiando, eu tenho alguém que mandou uma música para mim, eu tenho alguém que me indicou um livro, eu tenho alguém que faz uma prece por mim. E são bênçãos da vida, a gente precisa olhar isso. A segunda coisa, não fugir ao serviço. Por quê? A gente aprendeu que paz é tranquilidade, é ociosidade. Eu não quero trabalhar para ficar em paz. Eu me lembrei de um programa que tinha na Globo, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. A gente grandes ideias, pequenas ações. Vou pensar no evento, penso no negócio do tamanho do Brasil. Quando eu começo a fazer, eu descubro que há dificuldades, depende de esforço, eu vou ter que me abdicar de algumas coisas. A ideia que era grande, eu vou reduzindo. Faço um evento bem pequeno, que demande bem pouco de mim, ou então desisto. É isso que acontece. Porque eu quero fugir ao serviço. Domingo, 3 horas da tarde. Vamos fazer uma palestra? Vamos falar um pouco sobre Jesus? Ave Maria, domingo eu preciso estar de boa, deitado no sofá. Então, dentro dessas perspectivas, não fugir ao serviço. E nós não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade de sermos úteis. Quando alguém nos procura, solicitando uma coisa, me ajuda com isso, faz aquilo, me empresta um dinheiro. Antes de franzir a testa, pensar em mandar a pessoa, né, e devanear por outras regiões, a gente deveria voltar, sem hipocrisia, e agradecer a Deus a oportunidade que estamos sendo úteis, aprendendo. E a terceira coisa que a irmã vai dizer, que é para essa construção da paz, cumprir os deveres em todos os instantes da existência. Nós temos deveres para com os nossos familiares, deveres nas instituições de trabalho, deveres com a nossa comunidade, deveres com o meio ambiente, deveres com com as religiões que professamos, deveres com a proposta de Jesus. Então, é difícil, é desgastante, demanda e pede muito da gente, mas é o que devemos fazer, cumprir os nossos deveres. Porque aí ele vai reforçar, porque a paz em Cristo não é a paz do mundo. E a irmã vai dizer assim, se a gente tiver uma mínima compreensão de tudo isso, eu vou conseguir estar em paz. Lembrando o grande escritor Guimarães Rosa, em seu livro Grandes Sertões Veredas, né? E quando ele vai abordar de maneira cultural, de maneira muito popular, o sertão como o mundo, quem leu Guimarães Rosa, quem leu Grandes Sertões Veredas, vai perceber que ele traz essa reflexão do sertão como o mundo. E ele vai dizer assim, ou eu governo o sertão, ou o sertão me governa. Ou eu governo o mundo, ou o mundo me governa. Quando eu quero governar, eu quero vitoriar, eu quero crescer, eu quero ganhar no mundo, eu sou como uma marionete na mão do mundo. Eu preciso atender às expectativas, os convencionalismos, eu preciso dar conta de tudo. É o mundo me governando, é o sertão me governando. Quando eu governo o sertão, eu experimento de tudo que ele me traz. Não estou falando para a gente viver a parte, né, disso tudo, não. Mas quem governa sou eu. E quando é esse sertão que me governa, eu vou morrer. Eu vou morrer de secura. E eu estou falando de uma maneira muito simbólica, não da secura que esse sertão representa para a gente, mas da secura do vazio existencial. Quando eu tento acalentar ou trazer uma paz com base nas coisas materiais, essa paz ela não se sustentará, ela não será sólida. Mesma maneira a felicidade do mundo, a felicidade que eu experimento, comprando uma coisa que eu quero, viajando, fazendo uma coisa, né, tendo um gozo mundano, ela não se sustenta. Passou, eu volto de novo para o meu estado de tristeza. E a Manu diz, quando a gente tem a mínima compreensão disso, que eu estou no mundo para viver esse mundo, mas para não pertencer a ele, eu possuo um estado de paz que nada me atinge. Porque a gente não pode ficar esperando que a paz vai chegar quando tudo se tranquilizar. Quando esses meninos quiserem estudar, quando eu me casar, quando eu tiver um filho, quando a situação financeira estiver boa, porque tudo isso é externo. A paz é uma construção interior, de Estevão, de Paulo, de Pedro, de tantos outros que descobriram depois que Jesus estava com eles, mas eles ainda não estavam com Jesus. Quando eu estou em paz, as adversidades aqui na Terra vão continuar existindo? Vão. Outras pandemias virão? Virão. Dificuldades financeiras vão aparecer? Vão. E eu continuarei em paz. Continuarei tendo essa perspectiva. Para a gente entender melhor, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos. Capítulo 8, o nome do texto é Bom Ânimo. Bartolomeu era um discípulo muito abnegado do Cristo.
ele empreendia nas tarefas, ouvia os ensinamentos de Jesus, estava sempre envolto. Mas Bartolomeu era um homem triste. Por vezes, Jesus observava Bartolomeu em reflexões muito profundas, aparentando uma tristeza. E um dia, na casa de Pedro e os familiares estavam envolvidos nas atividades domésticas, e Jesus se aproveita, para se aproximar de Bartolomeu. E Bartolomeu fica inquieto, Jesus não diz nada. Jesus é aquele tipo de pessoa que chega, não precisa falar nada, porque sabe exatamente o que a gente está sentindo. Jesus fica ali como quem não quer nada, e Bartolomeu diz assim: Senhor, a proposta do Evangelho me acalenta a alma. A proposta do reino de Deus, que tu dizes que não é deste mundo, eu acredito em tudo isso. Mas, Senhor, ainda são tantos os jogos do crime, as ambições, o egoísmo, que tudo isso ainda me deixa desbaratinado e por tantas vezes triste. E aí Jesus vai dizer a ele: Bartolomeu, olha, a época de Bartolomeu, os problemas de Bartolomeu, o crime, a corrupção, a desonestidade, o egoísmo, problemas que a gente desconhece, não nos pertence. Jesus diz a ele: Bartolomeu, a proposta da Boa Nova é uma proposta de alegria. É certo que eu vos disse que o meu reino não é deste mundo. A priori, por enquanto, o meu reino não é deste mundo. Mas um dia este reino será estendido a todos os corações do mundo. Esse reino estará aqui. O que a gente precisa entender, Bartolomeu, é que primeiramente o Evangelho precisa estar onde? No coração das pessoas. E entendendo a pluralidade dos mundos habitados. Cada um é um mundo. Então começa uma transformação íntima de um mundo íntimo. Jesus falava que o reino, ele só era rei dos corações puros e bons que ainda não estavam preparados. Quando eu modifico esse mundo íntimo e eu estabeleço o reino de Deus aqui, eu reflexiono esse reino para o exterior. E aí eu estabeleço o reino de Deus nas instituições, nos locais que eu estou, até formar esse reino como um todo. Então, primeiro parte do individual para o coletivo, da criatura, para os povos, porque a gente é assim. Eu quero uma sociedade justa, mas eu sou corrupta. Eu quero que o outro seja um homem de bem, mas eu não sou. Então eu espero sempre uma resposta externa para o interno. Quando que na verdade o reino de Deus se estabelece primeiro internamente e depois externamente. A vida na terra é trabalho, é luta. E a gente tem uma consciência. Os instantes deliciosos, aqueles momentos de frente para o mar, os churrascos na casa do meu pai, tudo isso são momentos deliciosos que não são paz, são repouso. Entendam isso. Nós precisamos disso. São momentos que a gente abre um pouquinho de energia, que a gente descansa para voltar para a luta. A paz é algo interna, que não se perturba. Eles vão falar do bom ânimo, que tudo na vida é oportunidade. Oportunidade de trabalho, oportunidade de servir, oportunidade de crescer. E eu queria perguntar para vocês uma coisa. Nós podemos ser felizes aqui, com todas essas adversidades? Nós podemos ser felizes? E eu vou responder o que os Espíritos respondem para Kardec, na quarta parte do Livro dos Espíritos, que é a parte que eu mais gosto, que é das esperanças e consolações. Ele vai dizer nas questões 920 e 921, quando Kardec pergunta: a gente pode ser feliz aqui? Ser feliz plenamente? E os Espíritos vão responder: plenamente não dá ainda. Vocês estão no mundo de provas e expiações. Mas cabe ao homem, o homem deve minimizar os seus males e assim ser relativamente feliz. Por quê? Porque a nossa infelicidade é total responsabilidade nossa. Nós sabemos que quando nos afastamos da lei de Deus, nós estamos infelizes. E é engraçado que a gente sabe e continua fazendo. Sabe quando a gente tem uma vida, o dia extremamente corrido, fazendo um monte de coisas, impondo as nossas verdades. Aí a gente chega em casa quase 10 da noite, aí a gente bota feijão, arroz, josefina, tomate, farinha, come aquele mexidão e depois não entende porque o seu estômago dói a noite inteira. A gente sabe exatamente. Assim como são as reações do nosso corpo físico, como nós conhecemos o nosso corpo físico, nós conhecemos nós espiritualmente. Sabemos que nos faz bem, sabemos quando a gente se afasta
das leis de Deus. E toda vez que a gente se afasta das leis de Deus, é uma porta mais estreita, os gozos são mais fáceis, mas a gente sofre muito. E aí eu lembro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, mais ou menos no capítulo 15, no versículo 45. Ele manda nessa carta ao povo de Coríntios, ele vai dizer assim, que no mundo há dois tipos de Adão, trazendo Adão numa reflexão muito simbólica, dois tipos de Adão. O primeiro Adão, aquele que a gente conhece no livro A Gênese, que não atendeu às orientações de Deus e seguindo aos seus desejos, aos seus gozos, às suas vontades, experimenta o sacrifício e as dores do mundo. Aquele Adão egoísta, aquele Adão que está no centro do mundo, aquele Adão que é a vontade dele que faz valer. Esse é o primeiro Adão que há no mundo. Mas há um segundo Adão. E aí Paulo traz a reflexão, quem é esse segundo Adão? É Jesus. Jesus que dizia, eu e o Pai somos um. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e vencer o mundo. É entender que eu faço o que eu deveria fazer e espero acontecer. E entendo quais as propostas de Deus para mim. E não fica parecendo que o cristão é triste, não é isso. Eu tenho um entendimento maior sobre as coisas, busco ter esse entendimento. E entendo que o caminho é mais confortável, é mais seguro, é mais amoroso, quando eu busco o espelho desse Adão, do segundo Adão, que é o modelo e guia da humanidade, que é Jesus. Ele vai dizer que o primeiro Adão é a alma vivente, perdida no mundo, tocando que dançar, como o filho pródigo, que saiu, que se perdeu, que embebeceu, que perdeu tudo que tinha até despertar. O segundo Adão é espírito vivificante, que pode até passar por tormentas, mas está sempre disposto a recomeçar, a seguir, a ter um olhar melhor sobre o mundo. Quando Jesus olha o cachorro em decomposição e observa o quê? O sorriso belo que ele possuía. Tem um olhar belo. Tudo na vida é muito bonito. Tudo se renova, tudo se transforma, a natureza está aí para dar as provas, tudo passa. Às vezes o problema é tão difícil. Há umas 2 semanas atrás, eu liguei para minha irmã para dar uma notícia de uma questão de doença na família da gente. E ela não me deixou nem dar a notícia, porque ela também estava enfrentando problema, né? Estava com suspeita da Covid-19, do coronavírus. E a gente ficou meio atormentado, porque na mesma semana aconteceram um monte de coisas que nos deixaram estremecidos. Parece que a noite estava mais escura, mais extensa, e que não ia passar. E todos os instantes, acho que Deus fica rindo da gente, como são bobinhos. Em pouco tempo, tudo vai se normalizando. Todo aquele problema que parecia ser grande, ele vai se diminuindo até desaparecer. Passamos pela experiência, agora esperando as novas provações. É assim a vida, tudo passa. A gente tem esse conhecimento que tudo passa. E aí Bartolomeu diz assim, então Senhor, com a minha linguagem, né? Então Senhor, este bom ânimo que o Senhor fala, é que o Evangelho exige de nós uma fortaleza permanente? O cristão, aquele que já conhece Jesus, tem que estar top das galáxias sempre, forte, imperativo, seguindo a ordem. Ele exige essa fortaleza? E Jesus vai dizer assim, a verdade não exige, transforma. A verdade não exige nada. Nós estaremos transformados e teremos um olhar diferente sobre as coisas. Então, era ruim. Tem uma amiga que diz assim, uma prima, que tudo ela tenta buscar um lado bom. Ela detesta lavar banheiro, mas quando eu lavo o banheiro, estou esfregando, ela deve estar na roça agora. Eu estou trabalhando bíceps, tríceps, né? Estou ficando musculosa. Então é buscar esse olhar mais grato da vida, essa alegria, essa coragem, essa esperança. Eu estou no meio do caos, mas tenho certeza que vai passar. E eu posso viver esse caos desesperadamente e não resolver nada, ou buscar essa centralização, esse raciocínio mais lógico, essa fé raciocinada, esse amparo de que Jesus está com a gente sempre. E aí, quando essa concepção de felicidade, né? Eu quero estar em paz, eu não aguento a barra sempre, eu quero, quando vai chegar essa tranquilidade? Na questão 967, Kardec vai perguntar assim, como é que é a felicidade nos espíritos top, né? Aqueles espíritos assim, de onde eu venho, dos espíritos superiores, por que eles são felizes, como eles são felizes, porque a gente aspira uma felicidade, né? Assim, de quem é maior, de quem tem mais, de quem pode mais, eu estou evoluindo, porque eu vou ser feliz constantemente. E aí, em outras palavras, os espíritos vão responder assim para ele. Eles são felizes pelo conhecimento que possuem, pelo bem que fazem, pelo amor que sentem. Pelo conhecimento que possuem, pelo bem que fazem, pelo amor que sentem. Gente, por que a gente não é feliz?
Olha o tanto de coisa que a gente já sabe. A proposta de Jesus já chegou ao nosso coração e não é aquela proposta separativista, dogmática, de um homem que é poderoso, que estabelece hierarquias, diferenciação de raças, de credos, de orientação sexual. Não é essa. É uma proposta de amor, de entendimento, de solidariedade. Olha o tanto de conhecimento que a gente já tem. E o bem que a gente está fazendo? Acho que é isso que a gente precisa questionar. E fazer o bem com a sensação de alegria, sem a sensação de fardo, viu? Às vezes eu falo, Inês, tu estava aí, Inês estava na quarentena, custava ali lá em casa dar arrumado lá no meu apartamento, não quis. Brincadeiras à parte. Então assim, qual maneira a gente se coloca útil na vida do outro? Né? São pequenas coisas que a gente deixa o outro feliz. Fulano, pode vir tomar um açaí comigo, conversa comigo, vamos fazer uma prece, vamos fazer um evangelho, olha, vamos fazer uma vaquinha, ajudar o Beltrano, com a sensação de alegria que nós precisamos ter tudo isso. Qual o bem que fazemos? E qual o amor que sentimos? A gente precisa experimentar o amor. Eu sei que esse sentimento, o amor, é algo muito distante da gente ainda. Essa plenitude, essa relação cósmica que nos envolve. Mas vamos amar errado mesmo. Vamos experimentar amar. Amar quem é diferente, amar quem pensa diferente. É uma experimentação. Não quer dizer que a gente vai acertar. Porque fica assim parecendo quando a gente está falando que a gente já está top das galáxias. E quem me conhece sabe como funciona o top das galáxias. Nós nos conhecemos aos momentos de dores, aos momentos que a gente grita, que a gente se frustra. Mas como diz Amélia, em A Flores no Caminho, Jesus não está preocupado com nossas pequenas quedas. Nem um pouco preocupado. Das vezes que eu caí, das vezes que eu fui extremamente contrária à minha fala, das vezes que eu negligenciei o meu conhecimento. Porque Jesus sabe que todas as minhas quedas são preparações, né, para o meu fortalecimento para a batalha que eu estou enfrentando. Então, é isso que eu preciso pensar. Qual o amor que eu já estou sentindo. E isso é muito importante na vida da gente, para a gente entender que somos felizes. E Bartolomeu, insistente na sua tristeza, vai dizer assim: ô mestre, entendi tudo. Mas quando parece que tudo é luta contra a gente, mestre, parece que, né, tudo dá errado. Antes de Candinho, manhã já dizia assim: quando tudo está muito ruim, é porque está perto de melhorar. Não é assim? Então, parece que tudo dá errado. A gente faz um plano, acontece outro, a gente se programa para uma coisa e não dá certo. Então, nos desordenamos financeiramente, fomos abandonados, alguém escolheu outros caminhos longe de nós, a gente perdeu um ente muito querido, estamos enfrentando problemas de saúde. Parece que tudo está dando errado. E aí Jesus vai responder: permita-me ler na íntegra. Jesus, como grande psicólogo da humanidade, ele faz questões para que Bartolomeu responda as suas próprias perguntas, né? Então que a gente se responda. Estamos vivendo esse momento, não sabemos o que vai ser amanhã, todas as nossas expectativas guardadas, né? Agindo com muita racionalidade. Por que tudo isso? Por que tanta dificuldade? E aí Jesus responde: as adversidades do mundo não serão um convite amigo para semearmos com mais amor? Se tudo é colheita, o que está acontecendo? As dores que chegam, as dificuldades, os problemas, não serão apenas um convite muito carinhoso para a gente semear com mais amor? Aí a gente volta para a questão da semeadura. Suscitado pelo Espírito São Luís na questão 1019 do Livro dos Espíritos. O que estamos semeando? Aí Jesus continua: não seria, Bartolomeu, essas lutas, esses problemas, essas dificuldades, um apelo bem de leve para a gente sair das ilusões do mundo e nos elevarmos ao reino de Deus? Sabe quando a gente preparou toda a nossa vida para uma coisa, abrimos mão de muita coisa e na hora que aquilo vai dar certo, não dá mais? O que será que deu de errado? Como foi a nossa semeadura? E a gente não tem que se deter como a gente semeou porque está colhendo agora. Eu tenho que me deter no que eu estou semeando agora. Eu tenho que me deter que as ilusões do mundo são passageiras. Elas são fúteis, fugazes, elas passam muito rápido. A gente precisa ter essa consciência. E tudo que a gente enfrenta, as dificuldades, são apenas leves convites a semearmos melhor. Ou apenas leves convites para entendermos que as ilusões do mundo são bem passageiras. Naquela noite, Bartolomeu volta para casa, e quando chega em casa, ele é recebido pelo pai, a mãe dele já tinha desencarnado há pouco tempo, e os irmãos. Eles não entendiam a vida nova que Bartolomeu estava, né, assumindo.
E eles começam a criticar Bartolomeu. Ele era um vagabundo, ele era um traidor da lei mosaica. E diferente do que acontecia quando Bartolomeu retrucava, Bartolomeu queria impor sua verdade, Bartolomeu silencia, lança sobre eles um olhar piedoso e diz na consciência: eu já conheço Jesus, eles ainda não. No outro dia, Bartolomeu sai para pescar, tenta ter uma palavra amiga com quem o procura, tenta entender que aquele não foi um bom dia. À tarde, ao negociar com os comerciantes de Betsaída ou de Cafarnaum, ele tenta expor os seus manejos de negócio com muita justeza, com muita honestidade. Porque Bartolomeu passa a entender e a ter um olhar mais grato sobre a vida. E é esse o convite de Jesus no Bom Ânimo, ter um olhar mais grato sobre a vida. Porque, meus queridos internautas, amigos e amigas da internet, nós vivemos o amanhecer da nova era. Falamos tanto. O Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da fotografia de Divaldo, complementando o que ele traz, a transição planetária, ele vai trazer essa reflexão da proposta do amanhecer da nova era. Da pleiade de espíritos que vêm para socorrer e fortalecer as instituições e aqueles que estão no trabalho do bem. E quem se lembra da conferência de encerramento da Semana Espírita de Vitória da Conquista no ano passado? Uma mensagem do Espírito Bezerra de Menezes. E ele vai dizer que nunca houve-se na Terra tanto progresso científico e tanta degradação moral. Vivemos o auge da meia-noite. E eu não sei vocês, mas tudo de ruim piora à noite. A dor fica mais intensa, Isso aí fica insônios, ou então a saudade fica maior, a solidão é mais devastadora. Tudo à noite parece mais forte. E Bezerra vai dizer assim: vivemos o auge da meia-noite. Mas, meus irmãos, não se esqueçam, por mais profunda, escura e difícil que seja a meia-noite, no instante seguinte inicia-se o amanhecer. E estamos nesse instante seguinte. Não estamos vivendo ainda um mundo de regeneração, não estamos. Lembre-se que logo depois da meia-noite já é amanhecer. Mas até os primeiros raios solares chegarem, vai demandar 1, 2, 3, 4, 5 da manhã para sentirmos o sol vindo e a luz chegando, não é assim? Estamos iniciando esse amanhecer. É tormentoso, é escuro, é triste, é frio, é solitário, mas nós temos certeza de que os raios solares vão chegar. Até o meio-dia, dos instantes seguintes depois da meia-noite, até o meio-dia, quando o sol já é forte, quando a luz já chegou em todos os cantos, quando não há mais aquela proposta da escuridão chegando, vindo atrás, ainda vai demorar um pouco. Mas nós temos a certeza de que eles vão chegar. Essa é a nossa reflexão de hoje. Essas breves reflexões dessa proposta animadora do Evangelho de Jesus. Viver com Jesus é viver uma vida de mais privações, eu sei disso. Nós sabemos disso. É sermos talvez apontados, julgados. Devemos sim, pois já conhecemos Jesus, precisamos pensar sobre isso. É ter a certeza que o amanhecer está chegando, por mais que agora pareça tudo tão difícil. E assim, sobre o sorteio do livro, eu vou explicar para vocês. Não vou poder sortear, não tenho livro para sortear. Tem um site, BV Espírita, Biblioteca Virtual Espírita. Nós podemos ir lá, baixar os livros em PDF, Super top das galáxias. É bom que a gente, até economiza, contribui ecologicamente. Não posso doar livro porque a Rosana me mata. Temos que comprar os livros na Biblioteca do Servil. Então eu gostaria de convidar a Mari mais uma vez para a gente encerrar esse momento de hoje. Eu gostaria de agradecer a diretoria do Servil. Deixa eu compartilhar a tela com a Mari. Gostaria de agradecer a diretoria do Servil, a diretoria do Departamento Doutrinário, pela confiança, por compartilhar com a gente. Eu estou me sentindo a blogueirinha dessas breves reflexões, de uma conversação saudável, que possamos pensar sobre isso, lembrarmos que somos cristãos, que temos essa alegria, já conhecemos o Mestre, conhecemos esse Mestre que nos fortalece em todos os momentos. Para concluir, a minha veia artística eu não poderia deixar. Gostaria de parafrasear, mas vou fazer um solo. Nós vamos parafrasear a grande Flávia Venceslau, que é o convite que a gente faz para essa reflexão de agora. Quando tudo que você tiver for um coração cansado e só, quando a voz do vento lhe disser que toda estrada tem poeira e pó, quando tudo que você puder for chorar, sem saber como se despedir de passados tão bonitos que precisam ficar,
pois o tempo nos exige seguir. Quando o fio lhe couber nas mãos, e calar for o que convier. Quando não mais importa ter razão, e a verdade é só de quem souber. Persista na semente que ainda não floriu. Não deixe de amar só porque ninguém viu. Reverencia tudo que te machucou. Verás que a luz do dia sempre te abraçou. Quando tudo que você tiver for um coração cansado e só, quando a voz do vento lhe disser toda a estrada tem poeira e pó, quando tudo que você puder for chorar sem saber como se despedir de passados tão bonitos que precisam ficar, pois o tempo nos exige seguir. Quando o fio lhe couber nas mãos e o calar for o que convier, quando não mais importa ter razão e a verdade é só de quem souber. Persista na semente que ainda não floriu. Não deixe de amar só porque ninguém viu. Reverencia tudo que te machucou. Verás que a luz do dia sempre te abraçou. Quando tudo que você tiver for um coração cansado e só, quando a voz do vento lhe disser toda a estrada tem poeira e pó, quando tudo que você puder for chorar sem saber como se despedir de passados tão bonitos que precisam ficar, pois o tempo nos exige seguir. Quando o fio lhe couber nas mãos e o calar for o que convier, quando não mais importa ter razão e a verdade é só de quem souber. Persista na semente que ainda não floriu. Não deixe de amar só porque ninguém viu. Reverencia tudo que te machucou. Verás que a luz do dia sempre te esperou. Marimar mandou 30 mensagens pra fazer 2 músicas. Que assim seja. Gente, Mari não quer fazer mais uma música porque vai ter café aqui agora. Viu? Beijos, até mais. Marcão tá mais uma música, mas mandou 300. Mariana, não tem problema, Marcão, sabe pra onde? Casou. Ah, que pena, tem como, não é 5% real, não? Tá terminando ainda. Gente, eu estou rindo ainda. É porque não é 100% real, não, Maria?